Olá, sejam muito bem-vindas ao Mãecast. Eu sou a Nanda Leite e eu tô aqui para apresentar esse programa especial desenvolvido com muito carinho, onde eu abordo os assuntos relacionados à maternidade. Eu lancei uma página nas redes sociais chamada O Maternar Sem Culpa. Esse projeto tem como missão o acolhimento com as mães e a humanização dos conteúdos. Então já curte, segue a página, comenta e aqui no YouTube já se inscreve também, ativa a notificação para toda semana você receber um episódio. Se você tem interesse nesses assuntos, fica comigo porque tem muita informação, tem muita orientação. A convidada de hoje, na verdade, é uma história de inspiração, uma história de força. Então ela topou vir até aqui para contar a história dela. Eu já fico bem emocionada, porque é uma mãe de muita força, de muita fé. Então fica aqui comigo no Mãecast. Seja muito bem-vinda, Aline Torres. Obrigada. Aline, obrigada pela tua participação de novo, né? Porque eu sei que é bem corrido, bem difícil pra gente alinhar as agendas, né? Você também tem uma vida bem corrida. Ela é mãe de 2, mãe da Laura e do Heitor. A Laura tem 9 anos, né? Isso, e o Heitor 9. tem 3. 3 anos. Eu queria que você contasse um pouco da tua história, falasse um pouco da tua gestação. A tua gestação foi planejada? Foi planejada. A gente queria ter um segundo filho, não achei que seria tão rápido, né? Eu achei que fosse demorar um pouquinho mais, mas foi planejada. E você tem quantos anos? 30. E teu marido tem quantos anos? 35. Tá. E aí vocês resolveram engravidar, aí engravidou, tudo bem, beleza. Sim. E começou a fazer as tuas ecografias, Sim, né? descobri com 4 semanas, né? Foi bem no comecinho, e daí já comecei a fazer o acompanhamento. Na ecografia do primeiro trimestre ali, a gente descobriu a primeira malformação, né? Que foi a gastrosquise, que as alcinhas do intestino ficaram fora do abdômen. Daí, a partir desse momento, a gente começou a fazer um acompanhamento, porque era uma gravidez de risco, né? Um acompanhamento diferente. E daí... Já na terceira semana, você falou? Desculpa. Com 11 semanas. Com 11 semanas. Na ecografia do primeiro trimestre que faz. Tá. Da Pra primeira ver trimestre. a translucência. E daí, com 19 semanas... Na morfológica, no caso. Isso, a primeira que faz. Já na morfológica que você Sim, identificou. já descobriu. Com 11 semanas, a gente repetiu o exame, confirmou mesmo que as alças ficaram fora do abdômen, né? E daí, com 19 semanas, a gente descobriu que ele também não tinha as mãozinhas. Tá. Foi bem complicado, assim, porque com relação ao intestino, foi mais tranquilo, assim. O médico falou pra mim, olha, ele vai ter que fazer uma cirurgia quando nascer, vai ficar no hospital no mínimo 30 dias. Mas, assim, fez a cirurgia, deu tudo certo, vida normal, vida que segue, né? Então, em relação a isso, foi tudo tranquilo. Uhum. Com relação à genesia, não, né? Assim, a hora que o médico me falou, olha, ele não tem as mãozinhas, a princípio, não tem as duas, né? Não consigo ver nenhuma das duas. Aí eu fiquei em choque, assim, porque eu só conseguia pensar, meu Deus, né? Como que vai ser? Como que ele vai fazer as coisas? Como que vai ser a vida dele? E eu só conseguia pensar nisso, né? Daí cheguei em casa, fui procurar na internet, né? Sobre... Você estava junto com o teu marido? Tava né? junto. E eu não conseguia falar nada, assim. Tanto que eu não contei pra ninguém, né? Só as pessoas próximas, assim, da família que sabiam. Uhum. Eu preferi não expor pra ninguém, até porque, assim, era um momento muito delicado. E daí, muito pitaco, muito palpite, assim. Eu não tava preparada, né? Nem pra falar e nem pra ficar ouvindo coisas relacionadas ao assunto. Daí comecei a procurar na internet e logo no comecinho, assim, eu achei a Associação Daramão, que é uma associação que foi fundada por uma mãe de uma menina com agenesia, né? Ela não tem uma mãozinha. E ela começou a compartilhar como é que foi, como é que estava sendo, né? E através da página dela, eu conheci vários adultos com agenesia. Uhum. E quando eu vi adultos, né, que não tinham as mãos, na verdade, teve 2 que me impactaram bastante, que a agenesia deles era idêntica à do Heitor. Vi eles trabalhando, tendo uma rotina normal, assim. Aí, tipo, falei, não, né? Não, é só uma característica, né? Não vai ser nada, né? Uhum. Então, assim, eu tava meio preparada, né? Apesar de achar que podia acontecer um milagre, ele nascer com as 2 mãos, né? Eu sempre rezava e pedia pra Deus pra que ele tivesse pelo menos uma, né? Porque na minha cabeça, assim, seria impossível ele fazer as coisas, né? Tipo, comer, tomar banho, escovar os dentes, né? Então, eu sempre pedia que ele tivesse pelo menos uma. Quando nasceu, ele foi um parto prematuro. Apesar de estar fazendo acompanhamento, né? Eu entrei em trabalho de parto com 31 semanas. Não teve como segurar. Foi feita uma cesárea de emergência. Foi bem complicado, porque assim, o cirurgião não estava avisado, todo mundo foi pego de surpresa, não conseguiam falar com o cirurgião. O ideal seria ele fazer a cirurgia logo que nascesse, era baixo peso, não respirava sozinho. Então, foi tudo muito, assim, muito mais grave. Uhum.
Tanto que quando ele nasceu eu não vi, né? Eles fizeram a minha cesárea, eu não pude ver ele, eles tiraram e já levaram correndo para UTI. E só soube no final do dia que eles conseguiram contato com o médico e fizeram a cirurgia dele no mesmo dia, né? Foi muito bom, assim, foi um alívio, né? Porque daí ele estava correndo risco, né? Esperando essa cirurgia. No início o médico falou que teria que ser feito 2 cirurgias, porque não coube tudo numa vez só, as alças na barriguinha, né? Então colocaram metade e teria que ser feita uma nova cirurgia para terminar de colocar. Só que, assim, Deus é tão maravilhoso que automaticamente elas foram entrando, se encaixando ali, se modulando dentro da barriguinha dele, fechou e não precisou fazer essa segunda cirurgia. Da cirurgia, sim, com 15 dias ele já estava ótimo, ele já estava se alimentando, ele fez o cocô bonitinho, que era um sinal de que a cirurgia tinha corrido tudo bem, né? Então ele estava se alimentando, a gente já começou a estimular ele no seio para poder ir para casa, e daí ele contraiu uma bactéria hospitalar. Aí a gente voltou para o jejum, começou antibiótico novamente, por mais 15 dias, né, tomando antibiótico, porque até identificar que bactéria que ele tinha contraído, né, no hospital. Sim. E daí foram mais 15 dias, né, então deu 30 dias de UTI. Com 30 dias eu já comecei a ter esperança de que ele iria para casa, né, e daí veio uma alteração no fígado. A gente não sabia se estava ligado com a gastrosquise, com a genesia, se era uma coisa nova. Daí começaram a fazer uma série de exames para tentar identificar o que estava acontecendo, por que estava acontecendo. E ficou mais 30 dias. Né? No final, o médico chegou à conclusão de que o excesso de medicamento causou aquela alteração e conforme fosse passando os dias assim, em casa, sem tomar nenhuma medicação, o fígado iria melhorar. Que foi, graças a Deus, o que aconteceu. Né? Ele foi para casa, começou a melhorar, ele foi para casa bem amarelinho. Com 2 meses, ele estava pesando 2,350 kg. Era muito pequenininho, muito magrinho. Muito amarelo, assim. As pessoas que viam ele, assim, elas olhavam e já ficavam assustadas, porque teve várias pessoas que falou para mim depois, olha, eu não achei que ele fosse, quando eu vi ele em casa, assim, que ele fosse sobreviver, porque era muito magrinho, assim, era comprido, nossa, era pele e osso, assim, sabe? Dava dó de ver ele. Mas aí foi passando os dias, foi ganhando peso, trocaram o leite dele, porque até então ele tomava um leite especial, porque não podia sobrecarregar o fígado, né? Trocaram o leite, daí começou a ganhar peso, começou a crescer. Ai, que bênção. Sim. E hoje em dia, assim, né? Às vezes eu olho pra ele, assim, eu vejo a roupinha que ele usou quando nasceu, assim, eu falo, meu Deus, como é que ele coube aqui? Eu não consigo imaginar ele tão pequenininho entrando nessas roupinhas, assim, porque foi um milagre, assim. Tá. Foi um milagre. E aí, conta como que ele foi se desenvolvendo, assim, porque, pelo que eu percebi, né, hoje ele consegue fazer tudo, né? Eu vi até um vídeo dele subindo a escada. Então, como é que foi isso, assim? Como é que ele foi se desenvolvendo? Porque você ajudava bastante, deu bastante autonomia para ele. Como é que foi essa parte do desenvolvimento, né, com as tarefas mesmo, diárias? Quando ele veio para casa, assim, depois, porque assim, naquele momento você tem o luto da criança perfeita, né? Você olha pro teu filho, você sabe que ele é diferente, você imagina tudo que você vai passar com ele ao longo da vida. Eu não achava preparada para lidar com as perguntas, com o bullying na escola. Isso era uma coisa que me causava muito medo, mandar ele para a escola, expor ele a essa situação, sabe? Sim. Tinha medo de não saber como lidar com ele, como lidar com as pessoas. Porque, assim, a criança você ama desde quando você sabe que ela tá ali. Só que o difícil é você lidar com as pessoas de fora, sabe? Com os comentários, com os olhares, né? Então, isso era uma coisa que me preocupava bastante. E daí, quando a gente veio para casa, eu sentei com a minha família e falei, olha, ele é assim, né? Não vai nascer mão, não tem como mudar a situação. Então, eu não quero que ninguém tenha dó dele, né? Eu quero que ninguém faça as coisas por ele. No começo foi muito difícil. Às vezes ele ia tentar fazer uma coisa e não conseguia. Daí um olhava assim, aí começava a chorar de dó, de ver assim, você querer ajudar. É muito difícil você dosar ali, sabe? Entre ajudar a criança e fazer por ela, sabe? Entender quando ela precisa de ajuda e quando ela consegue fazer. Isso é muito difícil você identificar. Às vezes você acha que está ajudando e não está. Então, isso aí, assim, até hoje a gente trabalha. Mas você, como mãe, você sente, né? Não tem Sente, como. Você sente. sabia em que momento que ele precisava ali mais ou não, mesmo com a deficiência dele. Então, você sente. E às vezes você até exagera, né? Às vezes as outras pessoas não sabem, ele vai fazer isso, não vai conseguir. Mas você, como mãe, você... Sim, assim, às vezes as pessoas, tipo, água, por exemplo, né? Às vezes ele fala assim, uma água. Eu pego água, coloco no copo de vidro mesmo, porque ele já tá habituado, né? Uma coisa que ele já faz há muito tempo. E as pessoas ficam assim, né? Tipo, meu Deus, ele vai derrubar o copo, né? E
assim, ele se vira super bem. Então, quando ele veio pra casa, eu falei, olha, eu não quero ninguém com dó dele, né? A gente tem que ajudar? Tem, mas eu não quero ninguém fazendo por ele. Ele não é incapaz, né? Ele pode fazer o que ele quiser. E foi assim desde o começo. Logo que ele completou 6 meses, ele começou a fazer estimulação com fisioterapeuta, com terapeuta ocupacional, com fonoaudióloga, com psicóloga. E eles sempre falavam, olha, né, deixa ele à vontade. Eu levei ele a alguns médicos que me falavam, olha, não fica esperando que ele não vai engatinhar, ele não vai conseguir engatinhar porque ele não tem a mão de apoio, né? E ele engatinhou, né? Ele saiu engatinhando, assim, então, ele não vai fazer isso. Então, assim, tinha coisas que entravam no ouvido e saíam pelo outro, sabe? Eu falei, ele vai fazer o que ele sentir vontade, o que ele quiser. E realmente, assim, sabe? É de se inspirar, de ver a força de vontade que ele tem, a persistência, né? Às vezes ele tá tentando fazer uma coisa, assim, que eu já desisti há muito tempo, sabe? E ele tá ali. A resiliência dele, a força dele, né? Ele vai e faz. Agora mesmo, no aniversário dele de 3 anos, ele queria uma bicicleta, né? E eu ficava pensando, meu Deus, como é que ele vai andar de bicicleta? Ele não tem a mão, ele não vai conseguir frear. E agora, né? Aí eu propus pra ele um triciclo, né? Porque eu falei, é mais seguro. E ele falava assim, não, mamãe, isso é uma motoca, eu quero uma bicicleta. Nossa. E daí eu conversei com a psicóloga, ela falou, Aline, dá a bicicleta pra ele, né? Sim, porque ele vê as outras crianças, né? Ela falou, dá a bicicleta pra ele. Ele não sabe, né? Então, pra ele não sabe que talvez as outras crianças andam daquele jeito, ele vai andar assim, pra ele não existe isso, né? Não, então assim, a capacidade dele é enorme. de pensar, a imaginação, assim, ele pensa muito fora da caixa, assim, incrível, sabe? Por mais que ele olhe, mas ele não consegue identificar isso, né? Ele não consegue. Não, ele sabe que ele é diferente, mas assim, ele não entende sabe o como que é, seria exato. fazer com mãos, né? É aí que tá o problema. Eu tenho mão, e eu não me imagino fazendo uma coisa, tipo, fazendo o que ele faz sem as mãos. Então eu coloco muito isso. Eu não conseguiria fazer sem as mãos. Mas eu às vezes esqueço que ele nunca teve uma mão. Então ele não sabe o que é fazer as coisas com a mão. Exatamente. Ele tá aprendendo a usar o que a gente usa no cotidiano ali. E com a bicicleta foi a mesma coisa. Ela falou, olha, compra a bicicleta, né? Ele não vai cair porque ele não vai usar o freio agora, é de rodinha, né? Então dê a bicicleta pra ele. E a gente foi e deu a bicicleta de Natal pra ele, assim. E no dia que a gente deu a bicicleta, ele sentou, segurou, assim. E quando ele ia andar, o braço dele escorregava. E daí ele ficou olhando, assim, daí ele olhou em volta, tudo. Aí ele desceu da bicicleta, pegou um prendedor de roupa. E apoiou em cima do caninho da bicicleta e colocou o braço dele em cima. Tipo, né? Se eu segurar aqui, não vai escorregar. Meu Deus. E aí eu fiquei olhando, assim, e com relação à alimentação, a gente comprou vários adaptadores para ele poder, para ajudar ele a comer, né? E ele não aceitou nada. Então eu tinha vários adaptadores em casa, tinha uns de borracha, inclusive, né? E daí a minha mãe ainda falou assim, olha, por que você não coloca o adaptador de borracha para enfiar o bracinho para ter um apoio, né? E o outro fica mais à vontade. E daí eu coloquei, né? E de imediato assim ele já aceitou, porque ele viu que era uma coisa que ia ajudar ele. Porque normalmente ele não aceita nenhum tipo de adaptação. E quando eu coloquei ali, ele viu, olhou, colocou o braço assim e foi. E no mesmo dia ele saiu pedalando. Né? Até a gente falou assim, normalmente a criança, até porque eu tenho a Laura, né, como referência, ela pedala pra trás, né? E não, ele já saiu pedalando pra frente, assim, e anda de bicicleta, assim, como uma criança muito maior, sabe? Então, assim, você vê que ele dá um jeito pra tudo, assim. Ele olha, ele presta atenção, a gente não estava conseguindo fazer ele se alimentar. Muito inteligente, nossa. Muito, assim, sabe? Ele pensa, tipo, tem muita criatividade, né? Ele olha aquilo e dá um jeito de fazer do jeitinho dele. E com a alimentação foi a mesma coisa. A gente estava tentando com a TO para ele comer sozinho, para usar a colher. Porque até então era uma coisa que ele não fazia, né? Comer sozinho com a colher. Ele segurava a colher de assim, daí a comida caía, e não tinha acordo. E falei, olha, né, deixa, a hora que ele se sentir confortável, que ele sentir que tá na hora, ele vai comer. E foi para a escola, né? Foi fazer uma adaptação na escola de 2 semanas agora no final do ano. E vendo as crianças comendo, ele chegou em casa, catou a colher e comeu. Né? Então, assim, tudo que ele precisa fazer, ele assim, eu não sei, sabe? É uma criatividade, assim, que é sem tamanho. Sim, é dele ele dá um mesmo, jeito. ele dá um jeito. É adaptação, né? Ele precisa se adaptar ao nosso mundo, né? Tudo que tem foi criado para pessoas com mãos. Então, assim, ele precisa se adaptar e fazer do jeito dele. E isso, assim, hoje eu falo, meu Deus, se eu soubesse, né, lá atrás, que o Heitor conseguiria fazer tudo o que ele faz hoje, jamais eu teria chorado, teria me preocupado, teria ficado triste. Porque na minha cabeça eu só pensava como que ele vai fazer, né? E hoje eu vejo que é algo natural. Ele chega e, sabe, precisa fazer, ele vai e faz. Né? E isso é muito bonito. Mas é porque, assim, ó, ele veio pra você, né? Ele escolheu a mãe certa, né? E às vezes eu acho que não, assim, às vezes eu não acho que... Eu não sei, eu ainda sempre pedia pra Deus, falava assim, eu não me acho capaz. Mas se o Senhor vai me dar ele assim, né, então me capacita, me ajuda a guiar ele, assim, para que ele consiga fazer o que eu queria que ele fosse independente, sabe? O que eu mais quero, assim,
Tanto que em casa a gente não adaptou nada. No começo eu pensava, vamos adaptar a torneira do banheiro, o chuveiro, né? Tudo, né? Pra poder ficar mais fácil para ele. Mas depois eu pensei e falei, mas o mundo não vai ser fácil para ele, né? E se ele precisar sair de casa e ir para um lugar que não tem nada adaptado, como é que ele vai fazer? Então, a gente resolveu que não ia mudar nada, né? Ele teria que se adaptar ao que a gente tem em casa, né? E ele tira de letra, assim. Ele tira... ele abre garrafa, ele quer comer uma coisa, ele pega, ele abre pote, assim, ele se vira. Ele pergunta? Ainda não, mas ele já sabe que ele é diferente, né? A gente percebeu agora na escola, porque ele tá numa sala com 30 crianças e só ele não tem as mãos. Então, é óbvio que ele olha e vê que ele é diferente. Tanto que, voltando para casa agora, ele, da escola, né? Ele começou a pedir uma mão, né? Ele fala assim, uma mãozinha. E ele achou uma luva, né? Então, ele tem a luva como mãozinha, né? Até conversei com a psicóloga dele, né? Se isso ia interferir de alguma forma, né? Que eu falei? Porque pra mim, eu falei, meu Deus, e agora, né? Ele quer uma mão, o que eu vou fazer? Ele não vai ter uma mão, né? E dela falou, Aline, deixa ele usar a luva quando ele tem vontade, né? Deixa ele ficar com a luva. E ele é tão inteligente, assim, que ele coloca a luva e tenta fazer as coisas que a gente faz, né? Tenta pegar um copo. Só que daí ele percebeu que a luva dificulta, porque ela escorrega. Uhum. E daí ele falou pra mim, assim, que ele queria que aquela mãozinha que ele usa, que é a luva, só serve pra dar tchau, né? Só pra balançar os dedos. E que ele queria uma mãozinha que desse pra pegar as coisas, né? E daí a gente até conversou com a TO e tudo mais. E para começar a usar uma prótese seria só a partir de 5 anos. Existe. Para a idade dele, né, no caso. Só a partir de 5 anos. Porque nessa idade, assim, eles estão aprendendo. Então, eles têm uma capacidade de aprender a fazer as coisas do jeito deles, assim, que é inacreditável, sabe? Então, você dá uma prótese para uma criança nessa idade, você está prejudicando ela. Porque daí ela vai aprender a usar a prótese e vai ficar refém daquilo. Então, o ideal é ele aprender a fazer o máximo de coisas possível sem a prótese, né? E futuramente, se ele quiser usar daí seria, né, depois, assim. Tanto que nem adaptação para comer, para nada. Só para bicicleta mesmo, para ele ter um apoio no braço. Sim. Que não interfere em muita coisa, né? Mas até para comer, assim, a gente optou por não adaptar nada, assim. Nenhum brinquedo, as coisas da escola, lápis de cor, tudo, né? A gente optou por não adaptar nada nesse momento, porque eu vejo que ele é capaz. Sim. Que ele consegue. E na escola, então, como é que é essa dinâmica com ele ali, né? Com as outras crianças? Daí você chegou, conversou com todo mundo, olha, deixa ele tentar fazer, porque às vezes as professoras também não sabem aquilo que você falou do copo d'água, né? Às vezes as pessoas vão, não, e aí ele vai intensificando isso dentro dele, uma coisa que ele nem sabe, né? Então, que ele olha ali, mas que ele não tem esse entendimento. Então, é a gente que faz isso, né, com a criança. Então, como é que foi na escola? Você conversou com as professoras? Falou, olha, deixa ele fazer, deixa ele, né, tentar, cair, levantar. Como é que foi, assim? Na verdade, sim, ele foi para um CMEI, né, porque quando a gente começou a conversar sobre a questão da escola, a psicóloga me orientou a colocar ele num CMEI, porque caso ele precisasse de uma tutora, né, ele teria esse acesso, né, pela rede pública. E daí quando eu conversei fui no CMEI, conversei com o pessoal, né, elas falaram, olha mãe, que eu achei muito bacana, sabe? Antes de julgar que ele não conseguia fazer isso ou aquilo, ela falou para mim, olha, vamos fazer um teste. Né? Vamos deixar ele agora esse final de ano com as crianças, né? E vamos ver como é que ele se sai. Se a escola, ele faz um acompanhamento com uma psicopedagoga, né? Que acompanha ele na escola mensal, quinzenal, para ver como é que ele está se desenvolvendo. E daí ela falou, olha, se ela identificar que ele precisa da tutora, a gente providencia. Se ela identificar que não, que ele tá dando conta numa boa, vai sozinho, né? E isso eu achei muito bacana, né? Tipo, ela olhou e não julgou ele, né? Pela característica dele, né? E foi. E daí ela viu porque assim, ele estava super adaptado em casa também, né? Em relação a ele desenha, ele rabisca, parede, enfim, é uma criança normal. E ela percebeu que não tinha essa necessidade, né? Que ele dava conta de fazer as atividades igual às crianças, né? Do jeito dele, mas ele faz. Ele pinta, ele faz as colagens, ele participa. E daí chegou à conclusão de que nesse momento não precisa, né? Ele tá dando conta de acompanhar, de fazer as mesmas atividades. Isso era uma coisa que me preocupava, né? Na escola, colocarem ele na escola e enquanto as crianças estivessem pintando um desenho, ele mexendo com massinha, era uma coisa que eu não queria. Eu queria que colocassem ele para fazer as mesmas coisas, porque eu vejo que ele é capaz. E a escola também viu dessa forma, assim, então eu achei super bacana. E ele tá indo, assim, a gente tá em adaptação agora, ele tá meio assim, porque ele ficou muito, muito tempo em casa com a gente, daí agora ir pra escola é novidade, né? Não tem aquela segurança de ficar sem a mãe, né? Mas assim, tá indo, né? Não, e a pandemia também, né? 2 anos aí da vidinha dele, isso praticamente toda, né? Me deixou bastante assim, né? Porque ele a psicóloga tem interação com outras crianças, pra ele ir pra escola, tudo. Já desde dos 2 anos, desde 1 ano e meio ali, quando ele começou a andar, ela já falou pra mim, era ideal você pôr ele na escola agora, porque ele vendo outras crianças, ele vai se desenvolver muito mais rápido, né? Mas eu tinha medo.
porque ele não falava. E olha, veja, ele se desenvolveu mesmo sem isso, Mas né? eu falei Sem pra ela, eu vou fazer o possível, né? Mas ela falava, não é a mesma coisa, Aline. Ele precisa ir pra escola, ele precisa conviver com outras crianças, vai ser muito bom pra ele. Mas eu tinha medo. Né? Eu tinha medo de como as crianças iam receber ele na escola. Sim. Ele não falava, então assim, eu ficava, meu Deus, e se fizerem alguma coisa com ele, como é que eu vou saber? Sim. Né? E daí eu sempre falava pra ela, não, eu quero esperar ele falar. E ele não falava, nada, nenhuma palavra, assim. Ele foi falar, acho que tem há 6 meses atrás, assim. E ele começou a falar e falou de tudo. Falava frase, falava números. E ela até falou pra mim, foi um bloqueio. Né? Ele não quis falar, né? E de repente ele falou, não, agora eu vou falar. Mas ele estava aprendendo. Tudo que a gente estava ensinando para ele estava aprendendo, estava guardando ali. E agora ele está falando. Então, assim, agora eu me sinto confortável de mandar ele para a escola. E ver a maneira como as crianças receberam ele na escola, assim, foi um alívio. Porque, assim, você fica preocupada, né? Eu já fui para a escola, eu sei como é que as crianças são. Sim. Enfim. Mas, assim, eu amadureci bastante, eu conversei bastante com a psicóloga que acompanha ele, sabe? E isso foi fundamental, assim. Ela falou, olha, manda, faz um teste antes de você ficar... Você tá sofrendo por antecedência, sem saber como é que vai ser. Manda para a escola. Se você não gostar, você procura outra escola. Enfim, né? Mas tenta, pelo menos, né? E daí ele foi. E no primeiro dia, assim, as crianças ficaram todas curiosas quando viram ele, né? Elas começaram a olhar. Eu lembro que a gente chegou, elas fizeram uma rodinha, assim. Sim. E daí uma ia chamando a outra e vinha. E ele tem resistência a segurar no braço, né? Ele não gosta. Então, quando você pega, ele esconde, ele puxa. E quando as crianças começaram a pegar, ele não se incomodou. Ele deixou. E elas olharam. Eu lembro que teve uma que tirou o sapato dele e falava, nossa, ele tem o pezinho ele tem, né? E ficaram tudo em cima dele. E daí, no segundo dia... Acolhendo ele. Ficaram olhando porque estavam curiosas, né? Sim. Aí, no segundo dia, eu deixei ele na escola e fiquei olhando, assim. E ninguém mais ligou, sabe? Ninguém mais foi em cima dele pra ver. Foi algo assim, tipo, eles ficaram curiosos, né? Eles viram e a partir do segundo dia ali, eles trataram ele como se fosse uma criança, né? Igual eles ali, não viram mais a diferença, né? Tanto que eles brincam, eles acolhem, mas como eles acolhem qualquer outra criança, né? Às vezes eu fico olhando assim, às vezes eu até pensei, será que não é só com ele que eles estão sendo assim, mais carinhoso, né? Cuida, tem aquele sentimento de vou cuidar dele, né? E não é, sabe? Às vezes tem uma criança que fica de manhã e o pai vai embora, a criança começa a chorar, eles vêm todo mundo ali, sabe? Olha, não chora, teu pai já vem, né? Eles não precisa são chorar. Muito puros. Sim, eles são e puro eu falei, amor, não é só com ele, sabe? Eles fazem isso com qualquer criança, sabe? E eu fiquei muito feliz, assim. Tanto que eu falei, olha, deixa ele na escola, às vezes eu saio, ele fica chorando, mas eu vou com meu coração tranquilo, porque eu sei que ele tá bem cuidado. Sim. E além da escola, assim, você falou que ele tem uma rede de apoio com psicólogo, a fono, né? Com a TO. Quais são os exercícios, assim? O que ele faz de fora da escola ou fora de outra rotina que ele tem? O que ele é faz natação. Natação É uma coisa que eu acho super engraçado, né? As pessoas, quando vêem uma criança, normalmente, com deficiência, eles associam que a criança tem que fazer algum esporte, né? Pois assim, é uma coisa que eu escuto bastante, sabe? Teve pessoas que deu bola pra ele, porque falava assim, se ele não faz nenhum esporte, coloca ele pra jogar futebol, né? Então, assim, sempre... Mas ele é capaz de fazer tudo. Sim, mas eu não sei, sabe, assim, eu também acho, eu entendo, porque às vezes eu penso assim, se eu não tivesse as pessoas ele... não têm informação, né? Eu pensaria da mesma forma, sabe? Então, assim, sempre tem alguém que tá incentivando, sabe? Sim. Olha, mas coloca ele pra fazer um esporte, porque assim, tipo, olha, eu tenho os atletas, sabe, assim, e ele faz natação, porque ele é muito levado e a gente morria de medo dele cair numa piscina, assim, e se afogar. Então, a gente colocou mais por segurança, mas ele faz natação. Com a fono, com a TO, foi mais um estímulo pela prematuridade, nem tanto pela questão de não ter as mãos. Como ele era uma criança muito prematura, ele tinha um atraso no desenvolvimento que era considerável, né? Então, ele fazia esse acompanhamento mais para estimular, né? Para engatinhar, para andar, para falar, né? Mas nessa questão. Hoje, o atendimento dele é mais voltado para a fono, na questão da fala, assim, mas é mais um acompanhamento mesmo. A TO é mais para identificar questões, assim, ele não tem sensibilidade. Ele tem, mas, assim, muito pouco. Então, assim, é uma panela quente. Se você colocar o teu dedo, você vai queimar e vai puxar. Ele não sente tanta dor. Então, ele coloca e segura e mantém. Então, a gente trabalha com ele mais essa questão, assim, do perigo de forma mais... Como é que eu posso dizer? Na brincadeira, assim. Pra ele entender que é perigoso. Porque se ele for tentar ali, ele vai acabar se machucando, se queimando, porque ele não sente. Porque ele não sente. Ele não sente. Então, é mais essa questão. E a escola, se eventualmente precisar adaptar uma tesoura, é que nem ela fala assim, olha, tem tantos meios de você cortar um desenho hoje em dia que a gente nem precisa ficar pensando na tesoura, né? Ele pode, enfim, fazer de outras maneiras, né? Não precisa focar tanto nisso, né? Mas ele faz esse acompanhamento mais por questão de tipo de adaptação do dia a dia. Né? Até o que eu comentei com você, que eu vi bastante adultos, né? E um deles, inclusive, que é um que, assim, eu sou muito admirada, ele tem uma página no Instagram que chama Ciclista Sem Mãos.
E assim, quando eu comecei a ver o dia a dia dele, ver as coisas que ele fazia, eu falei, meu Deus, né? Se meu filho fizer metade do que ele faz, tá ótimo. E ele tem adaptação, mas tudo ele mesmo faz, né? Então, ele adaptou o barbeador, ele adaptou para usar a faca e o garfo. E tudo assim, muito simples, né? Ele usa um barbante enrolado no braço, onde ele encaixa a faca e o garfo ele usa. E assim, ele falou, até comentou com a gente, falou, olha, na minha época não tinha, né? Então, eu fui me virando. Sim. Fui me virando, né? E hoje em dia não, né? Tem muitas maneiras de você adaptar o que ele for precisando, né? Então, é mais em relação a isso. E a fisioterapia é caso ele venha querer usar a prótese daqui a alguns anos, né? Ali com 5, 6 anos. 5 anos. Se ele quiser usar, ele tem que estar fazendo esse acompanhamento. E você pensa, assim, em conversar com ele, assim, o que a psicóloga fala sobre isso? Porque como ele está se adaptando muito bem, né? A gente sabe que ele faz tudo. Para ele, com 5 anos, ele colocar a prótese, por exemplo. No começo, assim, eu vi várias coisas, fui atrás de prótese, de modelo, de valor, de enfim, porque, assim... tem um tempo até ele se adaptar, para ele entender e entendendo como vai funcionar, sim. né? Mas uma hoje nova adaptação para ele. Hoje eu entendo que, assim, eu fui em busca disso porque na minha cabeça, ver a prótese ali era como ver uma mão, né? Mas conforme eu fui vendo que ele era capaz de fazer absolutamente tudo do jeito dele, isso foi saindo da minha cabeça. Tanto que, assim, eu nem dei mais importância. Agora que ele voltou a usar a luva, que ele quer ficar usando a luva, eles até falaram pra mim, olha, isso é um indício, né, de que ele tá querendo. Para ele usar a prótese, ele tem que estar fazendo acompanhamento com a psicóloga e ela precisa dar um laudo dizendo que ele tem interesse. Não basta o pai e a mãe querer que a criança use. A criança precisa demonstrar que ela tem vontade, né, que ela quer usar a prótese. Então, assim, não depende da gente, né? Depende dele demonstrar, dele fazer, talvez passar mais pra frente, quando ele começar a entender mais, né? Hoje eu acho, assim, se me perguntasse isso há 2 meses atrás, eu ia falar pra você, não, ele não demonstra interesse nenhum, eu acho que ele não vai querer usar a prótese. Porque vendo assim, eu acho que é até muito mais difícil ele fazer com a prótese do que fazendo sem, do jeito que ele faz. Mas hoje, assim, eu acho que pode ser que ele queira, assim. Mas eu não quero interferir, sabe? Eu não quero incentivar. Eu não quero que ele use porque eu fico falando, porque eu fico, né, enfim, incentivando ele a querer usar. Eu quero que parta dele. Então, se eu sentir que ele tá, né, demonstrando que quer usar mesmo, assim, eu vou fazer o possível, né? O que tiver ao meu alcance. Agora, se ele não demonstrar, eu não vou atrás. Eu acho que ele é capaz de fazer absolutamente tudo do jeito dele. E com a irmã, como que é, assim? Como é que ele se comporta? Bem? E olha, vê ela fazendo tudo, quer imitar e... Com a irmã, a gente sempre brinca em casa, né? Ela é mais velha também. Ela é mais velha. Né? Ela não, assim, desde quando ela nasceu, a gente contou pra ela, né? Falou pra ela. Quando a gente esperou ele nascer pra falar. Até porque na minha cabeça eu falei, vai que, né? Não é nada disso. Vai que foi um erro do médico que não viu que tinha uma mão e tinha uma mão ali. Então, assim, eu esperei ele nascer pra contar pras pessoas que ele realmente não tinha, né? Então, quando ele nasceu, a gente contou pra ela. Falou, olha, ele não tem as mãozinhas, né? E a reação dela foi começar a tentar fazer as coisas com a mão fechada, né? Porque na cabeça dela, ela precisava aprender a fazer as coisas assim, as mãos para poder ensinar ele. E assim, e daí eu falava, nossa, maravilhosa. Ela tentava aprender, né? Falava pra ela, filha, não precisa, né? Ele vai dar um jeito, ele vai se virar. E conforme ele foi fazendo assim, ela foi vendo que ele se virava super bem. Hoje em dia, assim, a gente nem percebe que ele não tem mão, sabe? Assim, às vezes a gente até, né? Mas assim, é uma coisa tá no automático. A gente, às vezes, até esquece que ele não tem as mãozinhas, assim. E com relação à parte do intestino que você falou, como é que foi se desenvolvendo e foi indo? Explica um pouquinho mais, assim, dessa parte. Ele fez a cirurgia já no primeiro dia de vida, né? É uma cirurgia, graças a Deus, o que ele teve foi uma gastrosquise, porque tem casos mais graves, né? Onde não fica só o intestino, onde fica outros órgãos, ou tá ligado a uma síndrome, né? Então, no caso dele, foi só o intestino mesmo. A gente até tá fazendo um acompanhamento genético, porque eu quero entender o que aconteceu. Eu já me perguntei várias vezes se foi alguma coisa que eu fiz, se foi alguma coisa... porque você fica, né, se perguntando, será que foi alguma coisa que eu fiz? Será que foi alguma coisa comigo, né? E outra, quando ele começar a perguntar, né, porque tem que ter uma resposta. Não adianta você falar, não, porque é assim, né? Então eu quero, com base na medicina, entender o que aconteceu para poder explicar para ele. Então, a gente está fazendo acompanhamento genético, né? A primeira médica que a gente passou, que foi uma do Pequeno Príncipe, ela avaliou ele e falou para mim, olha, mãe, ele não tem síndrome, foi coisas que aconteceram no mesmo momento, mas que não tem ligação, né? Aconteceu alguma coisa entre a 10ª e 11ª semana de gestação que faltou oxigênio e a mãozinha dele não saiu e o intestino não entrou para dentro. Mas não tem relação nenhuma com uma coisa que você fez ou deixou de fazer. Enfim, aconteceu. Para a medicina não tem explicação, não tem como eu te falar, olha, foi isso, foi aquilo. E foi isso que ela me deu, né? Foi isso que ficou.
Agora, né, recentemente, a neuro pediu para eu fazer os exames. Ela falou, olha, ele merece uma investigação. Até porque, assim, a gente precisa saber se tem mais alguma coisa. E eu também queria estar preparada, né? Porque, assim, eu não quero ser pegada de surpresa, né? Daqui a pouco aparece uma outra coisa que estava ligada e já tá muito mais avançado, já não consigo mais ajudar ele, cuidar, enfim. Ele faz bastante acompanhamento? Hoje em dia, não. Não? Só com a pediatra normal. Não tem mais Normal. acompanhamento com... Não, só pediatra e essas terapias que é mais pela questão da adaptação mesmo, assim, né? Com coisas do dia a dia. Mas, assim, que também eu sinto, assim, que não é uma coisa que é essencial. Porque ele tá se virando... ele faz uma vez na semana só, 30 minutos. Então, assim, é uma coisa que me ajuda, mas, assim, o que ajuda mais é o estímulo em casa, o incentivo, né? Sim. E deixar ele fazer as coisas sozinho. E então, em relação ao médico, né, a gente começou a fazer os exames, a gente fez o primeiro exame, que é o cariótipo dele, deu normal para o sexo masculino. A gente fez um segundo exame também, que deu normal, e agora a gente coletou o material genético para fazer o exoma, que é o último exame genético que tem. Esse exame vai dizer, olha, se foi alguma coisa quando genética entre o pai e a mãe, enfim, né, vai dar uma resposta mais clara. O médico que acompanha ele falou para mim que tem certeza que o resultado vai ser o mesmo da primeira geneticista, que aconteceu alguma coisa que não tem explicação, que causou a gastrosquise e a genesia, que não estão ligadas, não tem relação nenhuma com uma síndrome. Eu ia perguntar se tem, né, ligação, não tem. Não tem. Foram acontecendo no mesmo momento, mas não estão ligadas. Não estão ligadas. E para ter uma resposta mesmo, né? Em relação ao intestino, a partir do momento que ele fez a cirurgia, ele fez o cocô, ele foi para casa, come normal, se alimenta, né, como uma criança normal, até come umas besteiras, assim, que às vezes eu fico meio preocupada, porque você fala, né? Mas, assim, nunca tivemos problema. Com relação ao intestino... E restrição alimentar, nada, nenhuma, o médico não... Não tem nem acompanhamento com gastro mais, na verdade. Fez a cirurgia, foi para casa, não teve... Ele tanto nossa, não teve mais nada, assim. Impressionante, né? Em relação à alimentação. Às vezes eu olho assim, eu não acredito, sabe, que passou por tudo isso, sabe? Sim. Até recentemente a gente precisou levar ele na emergência. Ele fez a cirurgia no evangélico, né? Uhum. E a gente precisou levar ele na emergência porque ele teve um pontinho dentro do abdômen e esse pontinho começou a inflamar. E como ele fez a cirurgia lá, o pediatra falou, olha, é melhor vocês levarem ele lá no hospital, porque foi lá que foi feita a cirurgia. Se tiver alguma coisa, o médico já resolve ali mesmo. E a gente levou ele lá. E quando elas viram ele, já estava bem grandinho, já estava com quase 2 anos, né? Elas só reconheceram ele porque não tem as mãos, né? Ela até falou, olha, não vou mentir, eu só reconheci porque não tem... Mas ele tá muito diferente, ele cresceu. Aí ela até comentou comigo, falou, olha, teve vezes da gente ir embora do plantão, pensando assim, meu Deus, amanhã eu vou chegar, o Heitor não vai estar aqui. Porque de tão grave que tava o quadro dele, sabe? E chegar no outro dia e ver ele ali, sabe? A gente que viu, que acompanhou de perto, tinha dias assim que eu saía de lá e falava, meu Deus, né? Mas em momento algum, eu pensei assim, ó, ele vai morrer, ou ele pode morrer. Eu tinha certeza que ele estava ali, que o caso dele era grave, era sério, que ele ia precisar ficar bastante tempo no hospital, mas que mais cedo ou mais tarde ele ia vir para casa. Né? Nunca, em nenhum momento, passou pela minha cabeça assim, ó, o Heitor vai morrer. Ou eu fiquei com medo de sair do hospital. Tanto que tinha gente que falava para mim assim, como que você consegue deixar ele no hospital e vir para casa? Né? Eu falei, eu tenho no meu coração que ele tá bem cuidado, que ele tá muito mais bem cuidado lá do que se estivesse em casa com a gente, né? Porque lá ele tem o apoio, ele tem assistência, e eu sei que ele vai vir para casa, e o dia que ele vir para casa, ele nunca mais vai voltar pro hospital. E dito e feito, nunca mais ele voltou, né? Nunca, assim... Graças a Deus. Nem por virose, assim, uma criança... até a gente, no começo, tinha muito mais cuidado com ele em relação a ir pro chão, a ficar doente, sabe? Só que é o menino, né? E por mais que você tenta, não tem condição, sabe? Vai no chão, vira e mexe, ele escapa e vai tomar banho de chuva, sabe? Então, assim, a gente cuida, mas não adianta, sabe? Não tem como você pôr numa bolha também e manter ali. É criança. Mas é uma criança que quase não fica doente, sabe? Nem resfriado, assim, ele pega. E quando pega, assim, não é de abater tanto, assim, sabe? Dá aquela caidinha, assim, mas já melhora, já levanta, já vai brincar. Então, assim, eu tinha certeza que ele ia ficar, que ele ia melhorar, né? E que quando ele viesse para casa, nunca mais ele ia voltar. E foi assim que aconteceu. E depois que você descobriu, você procurou ajuda, assim, para você mesma, agora como mãe, né? Você falou de uma associação que você procurou o grupo de apoio, né? Mas para saber mais como funcionavam as pessoas que tinham a mesma deficiência que ele. Mas para você procurou alguma psicóloga para fazer um acompanhamento até o final da tua gestação? Porque foi praticamente no começo, primeiro trimestre, então, né, ali... Não, o que eu fiz, né? Na verdade, assim, eu deveria ter procurado, né? Mas eu usei outra rede de escape, o trabalho. Né? Então, o que eu fazia? Eu trabalhava que nem louca, para não pensar no assunto. Tanto que quando ele veio para casa, eu não tive licença maternidade, eu continuei trabalhando, porque eu não queria ficar pensando. Então, como ele estava na UTI, a gente não podia pegar ele, não podia ficar pondo a mão. Eu ia no hospital no horário da visita, às vezes voltava à noite para ver como ele estava, e quando eu estava em casa, eu estava trabalhando. Porque você chegar em casa e você ter que passar para a família, a situação ali, você reviver aquele sentimento 2 vezes.
Então, isso, assim, era muito pesado, sabe? Ir pro hospital, ver ele naquela situação, chegar em casa, ter 300 pessoas te mandando mensagem, te ligando, olha, como é que o Heitor tá? E você ter que falar tudo aquilo de novo. Sim. Quando ele nasceu, na verdade... Dá vontade de falar, ó, quando ele sair da UTI, eu aviso. Eu entendo, assim, a preocupação, mas, assim, sabe, né, que é doloroso. As pessoas querem dolorido. saber, né, a família, todo mundo. No dia que ele nasceu 9h25 da manhã, né? Foi uma cesárea, eu fiquei em observação até as 4 da tarde. E quando eu fui pro quarto, às 4, todo mundo me ligava. Você já foi ver ele? E eu não queria ver. Eu não queria olhar, sabe? Eu não estava preparada para ver. E todo mundo ficava me ligando, olha... E eu falava, olha, eu não tô bem. Daí a enfermeira percebeu que eu não queria, né? Que eu não estava pronta para ir lá, para ver, né? Uhum. E daí ela falou para mim assim, olha, a hora que você se sentir confortável, porque você ainda tá com efeito anestesia, você levanta e vai lá. Você tem livre acesso à UTI, você pode ir lá e você pode ver ele à vontade. Só que eu não queria, né? E daí, quando todo mundo foi embora, eu lembro que era umas 7 e pouco da manhã, como eu tinha a Laura pequena, né? Meu marido foi para casa ficar com ela e eu fiquei sozinha. Eu fiquei num quarto com uma outra mãe que teve gêmeos e os 2 bebês também eram prematuros e ficaram na UTI. Então, ficou eu e mais uma mãe que não tinha bebê ali, que foi muito bom. Porque é muito triste você estar ali, né? E ver uma mãe com filho e você tá com o teu na UTI. Sim. Então, eu achei isso super bacana, assim. Eles me colocaram com uma mãe que também teve bebê no mesmo dia, mas que estava na UTI também. E no dia seguinte, no evangélico. No evangélico. Onde ele fez a cirurgia. Ele fez a cirurgia. E eu lembro que eu só consegui ir no hospital às 10 da noite. E quando eu entrei, e daí ela me perguntou o meu nome, eu falei, e ela falou, olha, teu bebê tá aqui. E ela falou pra mim assim, olha, eu vou chamar a médica pra conversar com você. Eu olhei pra ele, assim, e a minha reação foi virar e sair da UTI e voltar pro quarto, sabe? Eu não conseguia ficar olhando pra ele. E isso, assim, foi durante mais ou menos uns 4, 5 dias, né? Eu ia, olhava, mas eu não ficava mais do que 15 minutos ali na UTI. Eu olhava, perguntava se ele tava bem, né? Ele estava sedado, estava entubado, né? Não se mexia. Ela falou para mim que, como o intestino ainda tinha metade dele para fora, ele não podia se mexer, não podia se movimentar, então ele estava sedado, né? Ele estava dormindo. Mas eu não conseguia ficar ali olhando. Então eu saía. Isso aconteceu durante uns 4, 5 dias, assim, tipo, de eu entrar várias vezes, mas entrar, ficar um pouquinho, mas me dava uma coisa ruim, assim, eu precisava sair dali. E eu lembro que até teve um dia que a gente estava sentado, né? E daí, quando eu tive alta, né? Eu podia entrar e entrava um de cada vez, né? Então, para o meu marido entrar, eu precisava sair. E daí eu entrava, assim, não demorava 10 minutos, eu saía, daí ele começou a ficar preocupado. Ele falou, né? Porque normalmente a mãe entra ali, não quer mais sair dali, né? De perto da criança, e você não quer ficar perto dele. E até comentou comigo, falou, olha, você não quer conversar com uma psicóloga, né? Eu falei, não, eu tô bem, né? Só respeita o meu tempo que eu tô bem. Sim. Era o teu processo. Exatamente, assim, me doía, sabe? Porque eu ficava pensando, o que eu vou fazer? Como é que vai ser, né? E, assim, mas teve mãe, assim, a gente até conversando com outras mães de criança com agenesia, elas perguntam, você soube durante a gestação ou você soube na hora do parto? Soube na gestação. Mas tinha foi melhor. Que você conversava que descobriu na hora do parto. E não viram. Dava pra ver. Não viram, né? E assim, a caminha, na verdade, eu consegui ver, porque como era uma gestação de risco, eles faziam o exame minuciosamente. Eles olhavam detalhadamente cada questão, porque eles precisavam saber se tinha mais alguma coisa, alguma coisa grave acontecendo com ele, né? Uhum. Então, por isso que eles identificaram que ele não tinha as 2 mãos. E assim, foi indo. E daí elas até falavam pra mim, olha, mas que bom que você teve tempo para se preparar. Eu tive tempo para me preparar, mas mesmo assim a minha reação foi a mesma delas, né? De não conseguir, de olhar, de ficar ali, sabe? E conforme foi passando os dias, isso foi passando. Quando ele teve alta, a gente ia muito em médico, né? Porque além da cirurgia, de não ter as mãos, de fazer vários exames, ainda tinha a questão do fígado. Então, e tinha que pesar, porque ele veio para casa com 2,235 kg. Então, dia sim, dia não, a gente tinha que ir no hospital pesar ele para ver se ele estava ganhando peso. Porque senão teria que voltar pra UTI, né? Sim. E quando a gente ia, assim, eu enrolava bastante ele para as pessoas não verem que ele não tinha mão. Porque eu não queria responder. Não queria que elas ficassem me perguntando o que aconteceu, né? Por que ele nasceu assim? Então, eu escondia. E daí, um dia, eu estava lendo no blog mesmo da Associação Daramão. Aí, eu vi um texto que Como que é o nome desse blog? Associação Daramão. Ah, tá. Eu estava lendo lá e daí eu vi uma postagem que a Jeane, o nome da mãe da Dara, né? Que fundou a associação. Que ela postou. E daí ela dizia assim, né? Como é que você quer que teu filho, né, se aceite, né? Se você esconde ele, se você tira a foto dele e corta a parte do braço, né? E daí eu falei, opa, né? Como é que eu vou ajudar meu filho se eu tô escondendo? Não por vergonha, mas é porque eu não queria ficar falando, o que aconteceu? Ai, tadinho, que judiação, ai, que dozinha. Isso me incomodava. E foi daí que eu falei em casa, né? Falei, olha, acabou, né? Não quero ninguém com dó dele. Ele é uma criança normal, ele vai fazer tudo que ele puder fazer, né? E vida que segue, né? Acabou aqui. E a partir daí a gente começou a incentivar. E daí, com esse estímulo, ele começou a mostrar a que ele veio, né? Que
não tinha limite ali, né? E foi indo. Hoje em dia eu nem falo, sabe? Às vezes a gente chega num lugar assim, as pessoas ficam olhando assim, eu vejo que elas ficam olhando com um olhar de dó. Mas demora meia hora, sabe? Elas já começam, nossa, mãe, mas ele não para. Nossa, mãe, mas ele mexe, ele pega tudo, né? Nossa, mas ele faz isso, mas ele faz aquilo. Né? Então, assim, basta ficar um pouquinho ali perto dele para você ver que ele é capaz de fazer o que ele se propõe a fazer. Graças a Deus que tem mães como essa mãe também, que, Sim, né, que nossa, foi escrevem, foi que compartilham a sua história, como você hoje está compartilhando aqui com a gente, com outras mães, né? Então, é isso. Uma mãe ajuda a outra. Com certeza. Em Nossa, isso foi qualquer fundamental. circunstância, né? Seja em qualquer situação, eu acho que é isso. É a questão da força, é a questão de tudo que você passou, você mostrar para as outras pessoas que é possível, que o teu filho ali é capaz, né? Então, tudo isso inspira muito. Eu acho que tô sem palavras, assim, porque você é muito guerreira, Aline. Muito mesmo. E você buscou sozinha, né? Como que o teu marido encarou, assim, quando ele soube? Eu falo que em casa cada um tem uma maneira diferente. Isso contribui muito na formação do Heitor, sabe? A minha filha, ela é super... Eu tenho que falar, ela é muito barraqueira. Né? Então, assim, às vezes a gente tá num lugar e uma pessoa começa a olhar demais, ela já fala, mas por que tá olhando tanto, sabe? Ela já é mais explosiva. O meu marido leva tudo na brincadeira, sabe? Então, assim, tipo, ele fazia piadas, fazia bullying com ele, assim, literalmente, sabe? Uhum. Que dele sempre falava pra mim assim, olha, eu não quero que ele seja uma criança que as pessoas fazem uma piada e ele vai pra um canto chorar. Eu quero que ele vai e faça outra piada, né? Eu quero que ele leve na esportiva porque vai sofrer menos em relação a isso, né? Então, assim, então ele é bem mais brincalhão, assim, sabe? Às vezes ele fala, ô, Heitor, dá uma mãozinha aqui pro pai. Super brincalhão em relação a isso. E eu sou mais emotiva, assim, sabe? Eu fico pensando, né, meu Deus, né, como é que vai ser... E eu acho que isso vai contribuir muito, sabe? Que nem a gente sempre fala, né? Hoje eu respondo por ele, né? Mas daqui a pouco ele vai começar a responder por si, né? Quando alguém perguntar, quando alguém ficar olhando, né? Porque isso, infelizmente, é comum, né? As pessoas verem o diferente e ficarem curiosas, ficarem olhando, né? Então, daqui a pouco ele vai começar a responder por si. E tudo isso vai contribuir, né? Na hora dele se lidar com esse tipo de situação, né? Sim, com certeza. Nossa, ele é uma história, assim... Ele é muito vitorioso, né? E a gente entende isso também como um milagre, né, na verdade. E ele veio mostrar para que ele veio nesse mundo, Sim, eu sempre né? digo, sabe, a que força... ele veio diferente para nos tornar pessoas diferentes, sabe? Ele precisava ser diferente. E Deus sabia que ele precisava vir sem as duas, né? E não só, que nem eu sempre pedia, que tenha pelo menos uma. Porque na minha cabeça, com uma, ele iria, né, fazer as coisas. Mas não, ele precisava nascer sem as duas para nos tornar pessoas diferentes. Para mostrar que uma mão, duas mãos, não ia impedir ele de fazer absolutamente nada. Né? Eu sempre digo que ele não veio a passeio. Porque desde o dia que ele nasceu, ele tá lutando, né? Lutou muito para estar aqui. E, assim, ver como ele tá hoje, assim, às vezes eu olho e falo, não dá pra acreditar, sabe? Que ele passou por tudo aquilo. É muito guerreiro. E tá do jeito que ele tá hoje, assim, sabe? Bem, uma criança que acompanhamento dele hoje é só com uma pediatra mesmo, pra ter acompanhamento que toda criança tem. É uma criança normal, de 3 anos, assim, que a única coisa que ele tem é uma característica diferente, né? Que ele não tem as mãozinhas, mas é só isso, é só uma característica. Sim, nossa, Aline, muito obrigada por você compartilhar a tua história, porque, olha, eu penso assim que nesse mundo materno, né, a gente sabe que tem muita coisa, né, muito julgamento para outras coisas, Sim. né? Ah, porque você trabalha, porque você não amamentou, porque você não teve parto normal. Tem coisas assim, sabe? Isso machuca. Sim, e a tua história, ela é uma história de tanta força, né? Que isso se torna, né? Não é que se torna pequeno, não existe isso, né? Porque eu acho que cada dor é uma dor de cada mãe é uma dor, independente do que seja, né? Mas é como se não tem tamanho, mas eu não consigo assim te dizer que, nossa, ele, meu Deus, é o meu milagre. é o teu milagre, sabe? Então eu penso assim, essas coisas são menores, ao meu ponto de vista, né? Que a gente tem que pensar, nossa, que história, né? Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para as mães, com a tua força, né? Porque eu não tô nem conseguindo falar, porque eu tô muito emocionada. Mas eu queria que você deixasse essa mensagem, falasse para as mães que toda essa inspiração, toda essa tua história, né, de força, o quanto pode ajudar isso para uma mãe que estiver passando por isso. Não precisa ser a mesma coisa, né?
pode ser uma situação diferente, mas como que você inspira, né? Todos os dias o teu filho inspira outras pessoas também, por tudo que ele faz na vida de vocês. Eu acho que assim, a gente tem que fazer o nosso papel como mãe, né? De ajudar, de auxiliar, de incentivar, né? Eu sempre brinco que em casa a gente tem que ser os maiores incentivadores deles, né? Tanto do Heitor quanto da Laura, para correr atrás daquilo que eles têm vontade, sabe? E não tem limite, sabe? Você não pode pôr limite numa criança, ainda mais nessa idade, assim, sabe? Você tem que dar autonomia, deixar fazer, deixar experimentar, caiu, levanta, tenta mais uma vez e vai. Que nem eu sempre digo, sabe? Se eu soubesse que o Heitor seria capaz de fazer tudo que ele faz hoje, meu Deus, eu jamais teria sofrido tanto lá atrás, sabe? E o que me ajudou muito, assim, foi ver pessoas, adultos, né? Principalmente adultos, tendo uma vida absolutamente normal. Porque, assim, eu não conhecia, né? Eu nunca tinha visto. Você sabe que tem, mas, assim, você imagina que nunca que eu ia imaginar que isso ia acontecer comigo. Meu Deus, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ter uma criança, né, com deficiência. E, assim, é inspirador, sabe? Você ter uma criança assim em casa, porque ele te mostra dia a dia, assim... É a superação dele, né? A perseverança, sabe? Dia, às vezes eu fico olhando assim, eu falo... até coisas do dia a dia, assim, coisas da vida profissional, que eu falo, meu Deus, eu tentei uma vez, né? Olhei e falei, não é pra mim desistir. E hoje eu me arrependo, porque eu falo, por que eu não fui, né? Por que eu não fiz? É igual a faculdade, sabe? O primeiro obstáculo que eu tive, eu desisti. E agora, assim, eu falei, mas por quê? Se é o que eu queria, né? Eu voltei. Eu falei, não, eu vou voltar. E por mais que tenham obstáculos, por mais que pareça difícil, com 2 crianças em casa trabalhando em home office, eu vou tentar de novo, eu vou voltar, eu vou conseguir, né? Vai ser difícil, mas eu vou dar conta. E tô indo, sabe? Assim, e a minha inspiração, assim, são eles, né? De ver que ele não desiste, sabe? Isso, assim, isso sim é inspirador, sabe? Eu digo que isso sim me inspira nele, sabe? Não o fato dele tomar água sozinho, dele comer sozinho, porque eu acho que isso qualquer pessoa faz, né? Não tem que ser, nossa, olha, ele comeu, olha, nossa, ele tomou água. Isso não é motivo de orgulho, sabe? Agora, essa perseverança que ele tem, sabe? Essa vontade de fazer as coisas, isso sim, sabe? Isso é motivo de muito orgulho. Sim. Na verdade, a gente está quase encerrando aqui já, né, Fabrício? Eu tenho para mim que tem muitas mães, assim, tem vários trabalhos, né, que eles fazem com mães de UTI. Eu acho que pouco se fala também sobre isso, né? Sobre o acolhimento materno tem. Com assistente social, mães psicóloga. atípicas, né? Mães de UTI. Pouco se fala sobre isso. E é uma situação muito difícil, sabe? Você ir para casa e deixar o teu filho ali, sabe? Confiando de que aquelas pessoas que estão ali vão cuidar dele, enfim, assim, sabe? Você tem que... Eu sempre saía dali e rezava, falava, olha, cuide dele, sabe? Cuide dele. E assim, sempre tive no meu coração. Logo quando a gente descobriu, eu rezei, né? Falei, olha, Senhor, se for para ser meu, né? Que corra tudo bem, né? Que aconteça o que tiver que acontecer. Mas se não for, leva agora. Porque na minha cabeça, se eu perdesse ele na minha barriga, eu sofreria menos. Né? Então, assim, quando ele nasceu, eu tinha certeza que era meu. Né? Que dependente do tempo que ele fosse ficar no hospital, ele era meu. Ele iria vir para casa, enfim, ele iria... Né? E, assim, ia... vida normal, sabe? Sim. E assim foi. Tanto que eu nunca tive medo, sabe? Mas tinha esse acolhimento. É uma situação muito difícil, sabe? Você ficar... Tanto que depois que ele veio pra casa, eu ficava vários dias ouvindo aqueles barulhinhos das máquinas na minha cabeça, dos aparelhinhos que ele ficava ligado. Você não poder pegar, não poder encostar, só ficar vendo ali, sabe? Assim, o procedimento, sabe? Ele constantemente tinha que fazer exame, então tirava sangue. Ele era uma criança, até a pediatra do evangélico me falou uma vez que assim, são vários médicos, né? E uma falou pra mim, olha, mãe, ele tem uma síndrome, porque ele tem várias características de criança com síndrome. E a gente vai descobrir qual é a síndrome que ele tem. E eu falei, meu Deus, né? Eu vou ter que descobrir. Sim. E eu fui procurar no Google, né? Síndromes que causavam gastrosquise, agenesia. E eu achei uma série de síndromes, marquei num caderninho. E cheguei no outro dia de manhã e falei pra ela, doutora, qual dessas aqui você acha que é? E daí ela olhou aquilo e falou, mas o que você tá falando, mãe? Eu falei, não, porque a médica me falou que ele tem uma síndrome. Eu quero saber o que é, né? E qual dessas aqui que você acha que se encaixa mais no perfil dele, assim, no que ele tem, né? E daí ela me falou assim, olha, mãe, a síndrome que o Heitor tem é síndrome de criança arteira. Porque uma criança que está sedada e consegue tirar todos os acessos que a gente coloca nele, é uma criança que tem síndrome de criança, ele tem síndrome de criança arteira, mais nada. Então pare de pensar nisso, ele não tem nada. O Heitor não tem absolutamente nada. E daí eu me apeguei àquilo. Então quando eu chegava num lugar que o médico me falava, olha, tem que investigar, ele tem alguma síndrome, né? Eu falava, tá bom.
Não tem. Eu fiz o acompanhamento genético agora porque, assim, eu quero ter resposta para dar para eles. Mas eu tenho, assim, na minha cabeça que ele não tem nada, que ele não tem uma síndrome. É um conforto para ele saber também, né? Eu quero ter como responder para ele, sabe? Porque, assim, você não, eu fico pensando, mãe, por quê? Isso é uma coisa que a gente ainda vai passar, né? A hora que vira os questionamentos, como eu tô nesse grupo, assim, você sempre tem crianças que estão numa fase diferente, né? E eu sempre vejo o pai perguntando, olha, a minha filha perguntou quando que vai nascer a mãozinha, o que eu digo para ela? Como é que eu faço? E nesse grupo tem psicólogas que são adultas já, que têm a genesia, e elas contam como é que foi, o que falaram que confortaram, o que falaram que não confortaram, como é que foi, enfim, dão uma série de dicas, assim. É claro que em cada caso você aplica de maneira diferente, né? Sim. Mas assim, eu sei que vai vir os questionamentos, eu sei que ele vai me perguntar por que ele nasceu assim. Hoje ele se entende, ele se vê diferente, mas ele ainda não sabe formular uma pergunta, tipo, mãe, por que eu nasci sem mão? Por que eu não tenho as minhas mãos, né? Ele sabe, mas ainda não sabe formular em pergunta, né? Sim. A gente sempre diz pra ele diariamente, olha, você nasceu assim, você é perfeito do jeito que você é só uma característica, né, que não te impede de fazer absolutamente nada. Mas, assim, eu sei que vai vir. Então, quando vir, eu quero estar preparada, né? Psicologicamente, emocionalmente. E quero ter resposta para dar para ele. Porque não basta você olhar e falar, olha, porque Deus quis assim. Sim. Né? Porque, assim, não faz sentido. Então... E você falou assim, que ele tem toda essa rede de apoio, ele faz os exercícios, né? Você colocou ele na escola agora. Tem todo esse apoio profissional para também ele se desenvolver. E mesmo com a pandemia, sem interação com outras crianças, tudo, ele se desenvolveu. Mas não é só isso. Eu acho que você falou, é muito da intuição, de eu ter deixado, da autonomia. É o amor de vocês. Também. Né? É o amor de vocês com ele. Você aceitou, né? Você teve o teu processo, você tem né, esse tempo que você levou ali para que é normal, sabe? É isso que as pessoas têm que entender, sabe? Não tem que julgar. Porque não quis ver, porque não quis ficar perto, sabe? Faz parte, sabe? Faz parte do processo. Até porque, assim, eu queria estar bem, porque ele precisava de mim, né? Então, eu queria estar bem. Eu queria sempre falar pro marido, se eu perceber que eu preciso de ajuda, eu vou pedir. Porque é por ele, né? Pra ele. Então, assim, é claro que hoje eu penso, nossa, eu poderia ter procurado uma psicóloga, poderia ter conversado com a assistente social, mas naquele momento eu não queria falar com ninguém, eu queria ficar sozinha, eu queria pensar, eu queria entender o que estava acontecendo. Tem muito dessa questão do julgamento, sabe? Então, assim, sempre que a gente chegava em algum lugar, em consulta, até dos médicos, eu sei que é procedimento, mas, assim, machuca, sabe? Mas você tomou algum remédio? Mas você foi planejada a gravidez, né? Tipo, que dá a entender, assim, será que estão achando que foi culpa minha, né? E, às vezes, você pensa assim, meu Deus, será que eu tomei mesmo? Tipo, porque exatamente. Eles começam a perguntar tanto que você acaba acreditando que você chegou a tomar, né? E nem aconteceu isso. Exatamente. Quando a médica me falou... Daqui a pouco vira verdade aquilo. Quando a médica me falou, olha, aconteceu isso entre a 10ª e a 11ª segunda, acho que eu fiquei mais ou menos um mês revivendo a 10ª e 11ª segunda da minha gravidez para tentar lembrar de alguma coisa que às vezes eu tinha esquecido, se eu levei um susto, enfim, uma série de coisas assim para tentar achar uma resposta, sabe? E isso dói, sabe? Você ficar tentando achar... Eu não tenho culpado, na verdade, né? Enfim, foi Exatamente. Aconteceu, sabe? Mas essas perguntas, assim, te... Fala, meu Deus, né? Será que foi culpa minha? Será que fui eu que fiz alguma coisa, né? Será que... Tanto que eu falei, esses exames genéticos vão ser uma resposta, né? Agora o médico falou, olha, se for alguma coisa genética entre você e o pai, a gente vai saber nesses exames. Se não foi, né? Vida que segue. Então, eu acho que é importante, sabe? Buscar essas respostas, até porque, assim, pra gente se confortar como mãe, entender, assim, que eu sei que não foi culpa minha. E mesmo que se foi alguma coisa que eu fiz, eu jamais fiz na intenção de causar algum mal pra ele, sabe? Com certeza. Então, é complicado, assim, esse tipo de pergunta, assim, no começo, assim, doía muito, sabe? Então, eu precisei desse tempo pra poder entender o que estava acontecendo, enfim, pra poder dar o apoio que ele precisava, né? E ele veio pros braços da mãe e do pai certo, né? Que vocês dão muito amor pra ele, meu Deus do céu. Hoje eu olho assim e falo, olha, será que se Deus me tivesse me mandado de frente, eu ia amar tanto? Porque, assim, é um amor inexplicável, sabe? Pelos dois, assim, sabe? É um amor surreal, assim. Eu não consigo imaginar a minha vida sem eles. Sim, com certeza. Obrigada, Aline. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Por você compartilhar a tua história. Meu Deus, assim, a cada dia eu penso mais o quanto a gente, né... A gente só tem que agradecer. Exatamente. Seja em qualquer situação. Exatamente, né? agradecer. Porque o Deus dá pra gente e fala assim, nos sustenta, olha... né? Exato. Ele fala,
você tem força suficiente. Exatamente. Eu não me julgava capaz, mas ele me capacitou, sabe? Ele me amadureceu, ele me fez enxergar, tanto que eu sempre digo, sabe? Ele me mandou o Heitor diferente para que nós fôssemos pessoas diferentes. Eu vi tantas pessoas da minha família que não iam mais à igreja, que assim, se afastaram de tudo, sabe? Se ajoelhar, rezar, pedir a Deus por ele, pela vida dele, para que ele saísse do hospital, assim, que tipo, coisas que eu falei, gente, né? Só uma criança mesmo para conseguir tamanho milagre. Transformar. O amor transforma. Transformar né? Pessoas assim que você falava, não, isso aí já não tem mais salvação, né? E você vê o quanto a pessoa mudou, né? De ver a situação, de ver o milagre, né? Porque foi um milagre, né? Ele tá aqui porque foi da vontade de Deus. Sim. Isso é muito gratificante, assim. Eu me sinto privilegiada por ter uma criança assim em casa, sabe? É algo assim inexplicável. Sim, com certeza. Muita gratidão, viu? Muita gratidão por você ter vindo até aqui. Eu que agradeço pelo convite. E que bom que deu certo, né? Porque eu espero, assim, que a tua história inspire outras mães. E se você está vendo esse vídeo agora e tem alguma mãe que esteja passando por alguma situação, né? Que muitas vezes a gente não sabe o que falar, né? Não sabe. Compartilha o vídeo, porque a gente precisa entregar a informação também, orientação para essas mães. Claro, você não procurou psicóloga, mas você achou a sua válvula de escape ali, que era o trabalho. Você viveu o teu processo, então você foi em busca da sua força. Respeitar isso é muito importante, né? sabe? Você se respeitou, você foi em busca da sua força. Mas a gente sabe, né? Tem muitos profissionais capacitados, muita gente que pode atender. Hoje eu penso que eu deveria ter procurado, sabe? Sim. Teria me ajudado bastante. Às vezes não teria sofrido tanto, sabe? Sim. Teria entendido de uma maneira mais rápida. Hoje a gente Mas faz a tua acompanhamento. jornada, foi exatamente, o teu processo, exatamente. Então, tá tudo bem. Exatamente. Né? E Deus foi muito maravilhoso. Sim. E deu essa capacidade. A habilidade que o Heitor tem, meu Deus, é incrível. Exatamente. Então, obrigada para vocês que estão assistindo esse vídeo. Compartilha com alguma mãe, né, que esteja assistindo, que essa história de inspiração, de força. E gratidão, Aline. Obrigada pelo convite. Obrigada a você.